Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força insistir, é lutar, é transpirar. São mil verbos que vêm antes do verbo realizar. Inicio com os versos de Braulio Bessa para desejar a você, estudante do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres, boas-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com o professor Ricardo Paes. Com esses versos, apresento também algo que fará parte do nosso estudo sobre os termos da oração na composição dos sentidos. Bons estudos! Nesta aula, veremos as relações de dependência existentes entre os termos da oração. Você vai rever alguns conceitos relacionados à sintaxe da língua portuguesa. Isto é, você vai rever conceitos de frase, oração e período, bem como a relação das palavras e as diferentes possibilidades de associação para a formação de enunciados com significado completo e compreensível. E assim, identificar os termos da oração que estão vinculados aos verbos, compreendendo a relação de dependência que se materializam na construção dos sentidos e na organização textual. Como também reconhecer em textos lidos os termos constitutivos da oração, refletindo sobre o papel da organização sintática na textualização e na produção de sentido. Vamos à aula? Vamos retomar alguns conceitos, começando por frase. Frase é um conjunto organizado de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Observe que nós temos frase nominal, frase verbal. É bom destacar também que a frase ela pode ser constituída apenas por uma palavra. Então, se eu digo legal, que nada, socorro, dependendo do contexto, essa palavra ela vai apresentar sentido. Então, ela é considerada uma frase. Oração é uma estrutura elaborada em torno de um verbo ou locução verbal. Então, a oração precisa necessariamente ter um verbo ou locução verbal. E aí vamos ver verbo. Nós estudamos quando falamos sobre as classes de palavras, por exemplo, substantivo, adjetivo, preposição, entre outras. Mas é bom sempre destacar essa classe de palavra, porque nesse estudo da sintaxe nós precisamos ter essa compreensão para entender melhor o assunto. Então, verbo é a palavra que indica pessoa, número, tempo e modo de ações, estados e fenômenos naturais. Ok? Período. Não tem nada a ver com história, viu, pessoal? É um enunciado organizado com uma ou várias orações. Então, toda frase verbal é também chamada de período. O período pode ser simples, formado apenas por uma oração, ou composto, formado por mais de uma oração. O período simples é constituído por dois termos principais ou essenciais, que são sujeito, que é o termo da oração que representa o ser sobre o qual se diz algo, e o predicado, que é o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Certo? Então, nós observamos aí o período ele está bem detalhado, fácil de compreender. Então, o que significa período? Certo? Agora vamos ver os termos que aparecem na construção da oração. Nós vimos antes que o sujeito e o predicado são termos essenciais da oração. Agora vamos ver a relação do sujeito com o verbo. Então, o sujeito ele pode ser determinado ou indeterminado.
Sujeito determinado nós temos sujeito simples, sujeito composto e o desinencial. Observe aí no exemplo que o sujeito simples, o verbo concorda com o núcleo. Então, nós temos aí, os problemas da criança começaram no ano anterior. O verbo começar, concordando com problemas. Sujeito composto. São 2 ou mais núcleos. O verbo vai para o plural. Então, a criança e a mãe não sabiam aonde ir. Então, observe que o verbo foi para o plural, concordando com os 2 núcleos. Já o desinencial é identificado pela desinência do verbo. Então, ele também é chamado de oculto ou elíptico. Passeamos no parque. Então, pela desinência, nós observamos que o sujeito é nós. Então, o sujeito desinencial, ele está oculto, ele não aparece, mas pela terminação aí do verbo, né, a desinência do verbo, nós sabemos que o sujeito seria nós. Já o sujeito indeterminado, não se quer ou não se pode especificá-lo. É expresso por verbo de ligação, intransitivo ou transitivo indireto, mais se. Vive-se bem. Ou verbo na terceira pessoa do plural. Estão tocando a campainha. Então, nós não conseguimos identificar, né, o sujeito indeterminado. Então, quando ele é indeterminado, geralmente o predicado é toda a oração. Porque nós não conseguimos identificar o sujeito. O sujeito ele pode ficar antes do verbo, que é a ordem direta. Por exemplo, o vento soprava pela floresta. Ou ele pode vir depois do verbo, que é a ordem indireta. Soprava o vento pela floresta. Então, observe essas alternâncias. É claro que o estudo do sujeito ele sempre envolve outros aspectos. Nós temos sempre que retomar esses exemplos, essas características para ir compreendendo cada vez mais os assuntos. Certo? Vamos ver agora o outro termo essencial da oração, o predicado. É o termo que contém o verbo e representa aquilo que se diz do sujeito. Temos, portanto, 3 predicados. De acordo com o tipo de informação que se dá sobre o sujeito, o predicado pode ser verbal, quando informa processo, ação, acontecimento. Nominal, quando informa estado, característica. Ou verbo nominal, quando informa processo e estado. Isto é, quando informa ação e característica ao mesmo tempo. Então, se o verbo é nocional, isto é, um verbo de ação, o núcleo do predicado é o próprio verbo. Veja no exemplo, o leão devorou o coelho. Então, nós temos o núcleo aí, é o verbo devorou, o verbo de ação. Se o verbo é de ligação, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito. O leão estava faminto. Então, nós temos aí o núcleo faminto. É um predicativo do sujeito. Já, se o verbo é nocional e está acompanhado por um predicativo do sujeito, há 2 núcleos, o verbo e o predicativo. Então, nós temos aí, o leão adormeceu satisfeito. Temos o verbo adormecer, o verbo de ação, satisfeito, uma característica. Então, um outro núcleo. Nós temos aí 2 núcleos. Certo?
Veremos agora uma breve explicação sobre os termos integrantes da oração, que são aqueles que completam o sentido dos verbos, representados aqui pelos complementos verbais objeto direto, objeto indireto. Objeto direto é o termo da oração que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem a presença da preposição. Então, nós temos aqui o verbo transitivo. No próximo slide falaremos sobre verbo transitivo, verbo intransitivo. Mas, verbo transitivo é aquele que exige complemento. Então, o perfume das flores contaminava a casa. Observe que o verbo contaminava exige um complemento. Contaminava o quê? A casa. Objeto indireto é o termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto, ligando-se a ele com a presença obrigatória da preposição exigida pelo verbo. Nesse caso, nós temos: o casal de namorados assistiu ao filme. Veja que assistiu também exige um complemento. Nesse caso, ao filme vem acompanhado da preposição a mais o artigo o. Temos também aí umas iniciais, VTD, OD, verbo transitivo direto, objeto direto. VTI, OI, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Certo? Então, para que vocês consigam identificar essa relação, essa ligação aí entre o objeto direto, o objeto indireto e os verbos. Ok? Como falei anteriormente, veremos agora os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Os verbos transitivos não têm sentido completo, ou seja, precisam de complementos para dar sentido ao predicado. São aqueles cujo processo envolve o sujeito e necessariamente outro termo do predicado. Transitam do sujeito para um complemento. Exemplos: a menina comprou um livro. As plantas precisam de água. Observe que as ações comprar e precisar desenvolve-se partindo do sujeito, aquele que compra, aquele que precisa, e termina no complemento. O que comprou? De que precisa? Já os verbos intransitivos têm sentido completo, ou seja, não precisam de complementos para dar sentido ao predicado. São aqueles cujo processo envolve o sujeito, não transitam para outro termo do predicado. Exemplos: a flor nasceu, o menino chorou, o controle remoto quebrou. Quando outros termos compõem o predicado juntamente com o verbo intransitivo, são normalmente expressões que indicam lugar, tempo, modo, características do sujeito. Por exemplo, se eu digo, o menino chorou à noite. Este à noite está dando uma ideia de tempo. Então, não é um complemento exigido pelo verbo. Certo? Estamos chegando ao final das nossas explicações. Vamos para os exercícios, as atividades, mas gostaria de informar que esse conteúdo tem muito o que ser estudado, tem muito ainda a ser explorado. É claro que aqui é apenas uma introdução para que vocês consigam observar essa relação, essa associação do verbo na construção do sentido. Certo, pessoal? Chegou o momento de praticar o que vimos na teoria. Pesquise, estude, reflita um pouco mais sobre o que vimos nesta aula e responda os exercícios.
Aqui são as referências do material utilizado na aula. Por fim, os versos de Braulio Bessa que foram declamados no início da aula. Fiquem com Deus e até a próxima.